Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje vamos dar início a um grupo de aulas onde nós vamos falar sobre a morfologia externa dos insetos. Bom, nós vamos, a partir desse momento, começar a ver a morfologia, a parte externa dos insetos, e vale a gente relembrar algumas características importantes desse grupo. Lembra que uma das características é que o inseto ele é dividido em três partes, sendo a cabeça, o tórax e o abdômen. Então, lá, cabeça, tórax e abdômen. Em cada uma dessas partes existem componentes, né, que são importantes para que a gente possa conhecer a vida desses insetos e o que, né, eles têm aí de importância, de relação com a nossa agricultura. Lembre-se que a entomologia agrícola está voltada sim ao estudo dos insetos, mas não como o fim do estudo dos insetos, mas utilizar o estudo dos insetos como um meio para conhecer melhor, né, o possível controle lá na frente, ou conhecer melhor a relação desses insetos com o seu ambiente, né, o agroecossistema que você está conduzindo ali. Então esse estudo é importantíssimo e fundamental para que você possa tomar as melhores decisões dentro do seu manejo. Então vamos por partes, né? Bom, na cabeça tem algumas estruturas, e aí eu queria destacar uma para vocês aqui, né, que são o que a gente chama de suturas. Então, o inseto ele é revestido pelo tegumento, e esse tegumento ele acaba se sobrepondo, né? Acaba se sobrepondo aqui, ó, resultados aí dessa invaginação desse tegumento. Dá uma olhada aqui, né, formando aqui esse Y, por exemplo, na cabeça. Essa aqui é uma das suturas, né? Essa sutura coronal, né? Tem a sutura epicranial. Todas essas suturas, né, são essas emendas, vamos chamar assim, numa palavra mais simples, do tegumento. Tudo bem? Quando o inseto vai sofrer uma equidise, ele começa a romper a camada do tegumento, e inicialmente por essas suturas é que ele começa a romper o tegumento para que ele possa se livrar do tegumento. Após essas primeiras partes aí da morfologia externa, a gente vai falar sobre o crescimento e desenvolvimento dos insetos, e esse ponto ainda vai ficar mais claro ainda. Bom, na cabeça dos insetos existem apêndices fixos e apêndices móveis. Nos apêndices fixos são os olhos compostos e os ocelos, e os apêndices móveis, nos quais a gente vai se debruçar agora, né, são as antenas e as peças bucais. Olha lá, características ligadas, né, às antenas dos insetos. Todos os adultos possuem um par de antenas. São considerados, portanto, díceros. Então, são mais uma característica aí dos insetos. Todos adultos possuem um par de antenas. São apêndices sensoriais. Eles vão ajudar o inseto no reconhecimento do ambiente. Então, ele vai perceber, né, substâncias, ele vai perceber vibrações do ambiente, ele vai perceber o gosto, o sabor ali daquilo que ele está ao redor dele pelas antenas, né? E existem aí inúmeras modificações das antenas que nos ajudam a fazer o reconhecimento dos insetos. Lembra na aula passada que a gente falou sobre a classificação, sobre o preparo, né, coleta, montagem, conservação dos insetos para uma coleção entomológica. E aí vale a gente destacar, pessoal, que até então, né, não existia técnicas de sequenciamento genético, técnicas avançadas aí para a gente conhecer que espécie era aquele inseto.
A única forma era pelo reconhecimento morfológico, conhecer a morfologia do inseto. Hoje a gente já tem técnicas de sequenciamento à disposição, então você pode simplesmente, como se fosse tirar lá o exame do DNA, um exame de DNA do inseto. Você conhece, né, que espécie é aquele inseto pela sua sequência genética. E como isso não existia e ainda não é acessível, né, a todos, você vai fazer o reconhecimento pelas características morfológicas. Uma característica morfológica importante é a antena. Beleza? Bom, a antena tem uma composição simples, né? Eu coloquei aqui de uma forma bem resumida, 3 partes: o escapo, o pedicelo e o flagelo. O escapo, esse primeiro artículo, né? O pedicelo, esse intermediário aqui, né? Ele é quem vai fazer a junção com o flagelo, que é esse último, né? Esse último segmento da antena, em que a gente comenta né, e classifica cada um desses segmentos, né, como artículos. Então, cada um desses segmentos aqui são artículos. O caso os artículos, então, são segmentos. Os artículos das antenas são chamados de antenômeros. Antenômeros. Então, o flagelo, que é todo essa parte aqui da antena, né, ele é formado por um conjunto de antenômeros. Tudo bem? Então, eu tenho o escapo, o pedicelo e o flagelo. E normalmente é o flagelo que é a parte mais diferente aí, né, entre as antenas, que você vai poder classificar as antenas em função da forma dos antenômeros presentes no flagelo. Tudo bem? Bom, é possível, pessoal, a gente utilizar as antenas para o dimorfismo sexual. Então, como vocês podem ver na imagem aqui à direita, né? Aqui eu tenho a antena de uma fêmea, aqui eu tenho a antena de um macho. Ambos, né, são a mesma espécie. Um é macho e a outra é fêmea. Então, o tamanho, o tipo da antena e inclusive o número de antenômeros podem mudar a classificação, podem ajudar, né, a separar o sexo do inseto. Como a gente já comentou, né, existe aí uma infinidade de tipos de antenas. Essas daqui são as mais comuns e a gente vai ver elas agora de uma forma mais detalhada. O primeiro tipo de antena é a filiforme. Essa filiforme é bastante simples, ela se assemelha a um fio. Dá uma olhada aí para você ver, né? Aqui na esperança, na barata, né? São antenas que se assemelham a um fio. Bastante simples aí de você observar. Existe também o tipo de antena moniliforme. Moniliforme, ela se assemelha a aquelas pérolas de um colar, né? Aquelas contas redondinhas de um colar. Se você olhar aqui com uma lupa, você vai ver, né? Parece bolinhas aqui o formato dos antenômeros. Esse tipo a gente chama de moniliforme. Um exemplo de espécie que possui esse tipo de antena são os cupins, né? Os cupins, a ordem Isóptera. Outro tipo de antena é a clavada. Ela é muito comum aí nas borboletas. Ela se assemelha a uma clave. A clave é como se fosse um bastão de beisebol. Ele é mais dilatada aqui na extremidade e mais fina, né, no seu corpo. Esse é o tipo de antena clavada. Outro tipo de antena é a captada, né? Ela é semelhante à clavada, só que ela é mais dilatada aqui na extremidade. Uma espécie que possui esse tipo de antena é a broca do café, Hippopotamus rampei. Igual vocês podem ver aqui na imagem do lado direito, né? A antena captada.
Também pode existir o tipo de antena imbricada, então que os artículos são em forma de taça. Então aqui é mais dilatado e aqui na base é mais fino, mais dilatado e na base mais fino. Esse tipo a gente chama, né, de imbricada. Espécies, né, da família Carabidae possuem esse tipo de antena. Gente, algumas espécies, famílias, têm uma relação muito íntima com o tipo de antena. Contudo, a diversidade de insetos é muito grande, então é muito comum que você tenha mais exceções do que regras. Então é difícil você falar, olha, essa antena é dessa ordem aqui, essa antena é dessa família, né? Mas quando você conhece o tipo de antena, você já tem aí uma grande probabilidade de ajudar aí no seu diagnóstico. Olha lá, um Carabidae, né? Com esse tipo de antena imbricada. Outro tipo de antena, a fusiforme, ela é típica aí da família Hesperidae. Ela pertence a um grupo da ordem Lepidoptera e ela tem esse formato de foice, como vocês podem ver aqui na extremidade. Outra antena é a serreada. Os artículos aí se assemelham a uma serra, dá uma olhada, né? Que eles têm essa pontinha, então todas aqui para o mesmo lado, né? Como se fosse um formato de um serrote, né? É típica de besouros da família Buprestidae. Então, Coleópteros, família Buprestidae, possuem essa antena, é típica deles, né? Como eu disse, tem essas exceções, mas é bem provável que insetos dessa família, com esse tipo de antena, sejam dessa família Buprestidae. Olha lá, serreada, tá vendo? É bem típico desse grupo de insetos. Pode ser denteada também. A denteada é bastante semelhante à serreada. Ela é bastante semelhante a essa daqui que vocês viram, né? A serreada. Só que em contrapartida, ao invés de ela ter aquela ponta, ela faz um dente. Ela é mais, não é tão pontiaguda aqui na sua extremidade. É um grupo aí de famílias que possuem esse tipo de antena. É a família Lampyridae. Outra tipo de antena é a antena estiliforme. Dá uma olhada para você ver, parece um fio grosso aqui, né? Parece esse fiozão grosso aqui. Esse é o típico, né? Desse tipo de antena estiliforme. Quem tem esse grupo de antena, esse tipo de antena, é essa família Sphingidae das Lepidópteras. Outra característica dessa família é que ela possui esse formato das asas aqui em V. Então é bastante típico, né, dessa família de Lepidóptero, esse formato da asa em V e também a presença dessa antena que a gente classifica como estiliforme. A antena também pode ser plumosa. Ela é típica em machos de pernilongo. Dá uma olhada aqui para você ver, ó, o quanto é destacado na cabeça do inseto aqui, né? Essa pluma, né? Então, por conta disso, esse aspecto aí de pluma, né? Parece uma pena mesmo. Essa antena tem o tipo aí, tem a classificação do tipo plumosa. A antena também pode ser flabelada. Alguns besouros ou pequenos himenópteros, né? Microhimenópteros possuem esse tipo de antena. Ela tem essas expansões laterais aqui que parecem lâminas. Então tudo isso aqui, gente, é uma modificação que a espécie foi adquirindo ao longo aí dos milhões de anos. E essas modificações têm funções específicas para a caracterização dessa espécie. Certo? No caso aqui é a flamelada. Então os antenômeros dessa, dessa antena, né, tem essa composição, né, e a gente classifica como
flabelada. Outro grupo, a cetácea. A cetácea é típica do grupo Cerambicidae. Cetácea porque elas começam mais dilatadas aqui na extremidade e depois ela vai ficando mais fina, se assemelhando a uma seta. É encontrada também em gafanhotos. E esse grupo, essa família Cerambicidae, ela também é conhecida como serra-pau, os coleópteros serra-pau. Então aquelas larvas de besouro que ficam em árvores, né, ou tocos, galhos, e que fazem galerias, né, esses insetos são chamados popularmente de serra-pau. Esse serra-pau normalmente é da família Cerambicidae. Essa família Cerambicidae possui esse tipo de antena aqui, né, em forma de seta, que a gente chama de cetácea. Lá na coleção entomológica, quando você coletar um inseto desse, você deve se lembrar, né, que você vai colocar essa antena aqui virada para trás, por cima do corpo dele, né, não apontada para frente, igual você está vendo na imagem. Justamente aí para reduzir o espaço ocupado pelo inseto e facilitar, né, o manuseio. Olha lá o jeitão das cetáceas, né? Aqui típico da família Cerambicidae. Vocês vão colocar na coleção mais ou menos dessa forma. Melhor ainda se for sobre o corpo, né? E aqui o gafanhoto também, não dá para a gente ver a pontinha da antena, mas você pode observar aqui que ela começa mais dilatada e vai afinando, né? Estilo de uma antena cetácea. Pode ser também furcada, né? Ela é disposta em Y, olha só, né? Que capricho da natureza, né? Encontrada aí nos machos de alguns microhimenópteros. A antena também pode ser pectinada, ela se assemelha a um pente, né? Essa família Saturnidae, que pertence à ordem Lepidoptera, possui esse tipo de antena, pectinada. E também pode ser bipectinada, quando você tem dois fiozinhos, vamos chamar assim, né? Dois antenômeros de um mesmo lado. Lamelada, né? Os últimos três antenômeros são expandidos lateralmente, né? Formando aí lâminas. É típico do grupo da família Scarabidae. Então, típico aí da família Scarabidae. Olha aqui a antena do bicho, ó, tá vendo? É do tipo lamelada, né? São esses antenômeros aqui diferenciados aqui, né, que formam a antena lamelada. Olha lá que bacana, né? Vários tipos de coleópteros com essa configuração. Outro tipo de antena é a geniculada. A geniculada não tem muito segredo, né? Porque ela forma um ângulo de 90 graus. Então, o flagelo, né, vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Então, acaba tendo essa articulação, né, em forma aqui de joelho, vamos chamar assim, né? Então, as vespas, abelhas, mamangavas têm esse tipo de antena e é bem fácil de reconhecer. Geniculada. Também pode ser aristada, né? Você tem aí um flagelo com um único artículo, né? Se assemelha aí a um pelo mesmo, né? E por conta disso é denominada aristada. Ela é típica da ordem Diptera. A antena também pode ser composta. No caso da antena composta, ela é combinada. Ela é geniculada, então tem aquele ângulo de 90 graus aqui, mais alguma coisa. Então, por exemplo, genículo captada, genículo moniliforme. Então, ela pode ser lá geniculada mais captada aqui na extremidade. Um exemplo é a família Curculinidae, é uma família dos coleópteros que tem esse tipo de configuração, é uma antena composta.
Então você viu, né, que existem diversos tipos de antenas. Isso com uma lupa e com o conhecimento das ordens vai facilitando bastante você reconhecer, especialmente aí no reconhecimento das famílias. A gente precisa conhecer um pouquinho mais das estruturas, né, além daquelas estruturas bem gritantes que a gente viu já nas últimas aulas. Bom, nas peças bucais. As peças bucais têm um grupo aí de 8 peças bucais e a gente considera como um aparelho bucal completo, né? Onde essas peças bucais são de certa forma presentes e mais visíveis. Como por exemplo, você pode ver aí na imagem, né, do lado esquerdo, né, um gafanhoto gigante aqui, né, com a lente de aumento. E aqui do lado direito você consegue ver essas peças bucais, onde a gente tem a epifaringe, o lábio, mandíbula, hipofaringe. Então essa hipofaringe fica aqui dentro desse lábio, essa epifaringe fica dentro desse lábio e as maxilas estão tanto aqui do lado direito quanto aqui do lado esquerdo, tá vendo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças bucais. De alguma forma, todos os insetos possuem essas 8 peças bucais, mas claro que com algumas modificações ou não. Aqui está a descrição de cada uma dessas peças, né? O lábio ou lábio superior, então ela pode se movimentar de cima para baixo, né? Tem a função de proteção e manutenção dos alimentos, né? Mandíbula, 2 peças localizadas lateralmente ao lábio, tem a função trituradora, cortadora, moedora, além de defesa. Quando você toma uma mordida da formiga, é essa mandíbula aqui que ela está cravando lá no teu dedo do pé. Maxilas, 2 peças auxiliares das mandíbulas durante a alimentação, né? Cada maxila é formada por várias peças, função tátil, gustativa ou até uma função mastigadora. Lábio, o lábio inferior, né? Então tem o lábio e o lábio. Então, peça ímpar constituída de fusão das maxilas, né, nos artrópodes mais primitivos, função tátil e retenção dos alimentos. Vai servir ali como se fosse a nossa boca mesmo. Os nossos lábios, perdão, né? Como se fosse o nosso lábio para segurar, fazer essa retenção. Epifaringe, localizado na parte interna do lábio, então na parte interna, é constituída aí por uma dobra recoberta por pelos sensoriais, função gustativa. Epifaringe, então ela fica dentro desse lábio, e a hipofaringe inserida no lábio, possui função gustativa e de canal salivar, né, em muitos insetos. Então, além de ajudar o reconhecimento ali do sabor, né, tátil, ela também pode ser acoplada ali, né, com o canal salivar, ajudar já a começar a digestão mesmo antes desse alimento entrar no corpo do inseto. Classificação dos aparelhos bucais. Tem 4 possibilidades. Ele pode ser mastigador, sugador labial, sugador maxilar ou lambedor. Então, a classificação dos aparelhos bucais tem 4 possibilidades. Pode ser mastigador, sugador labial, sugador maxilar ou lambedor. Vamos ver cada um deles. O mastigador, né, também chamado de triturador, apresenta todas aquelas 8 peças bucais. Algumas delas podem ser modificadas. Olha aqui só, esse Lucanidae, que é uma família dos coleópteros. Como que a mandíbula é bem pronunciada. Tem a função, né, de triturar o alimento. Então esses são insetos mastigadores. Insetos com esse tipo de configuração, você vai ver cortes lá na folha, você vai ver pedaços mesmo sendo arrancados da planta, né? Natural que seja assim. Olha como que é o aparelho bucal do inseto. Sugador labial, também conhecido como picador sugador, né? As peças são modificadas em estiletes, né? A sucção de alimentos é a função das mandíbulas, epifaringe e hipofaringe. Ou seja, pessoal,
É aquelas peças bucais que a gente viu, elas são modificadas para que o inseto tenha a capacidade de succionar o seu alimento, certo? E esse sugador labial pode ser subdividido em exaqueta, tetraqueta, triqueta e diqueta. Isso é em função aí com o número de estiletes, né, que abrigados ali pelo lábio. Vamos dar uma olhadinha nisso, ó. O grupo hexaqueta possui 6 estiletes, né? E aí tem a modificação da mandíbula, da maxila, da epifaringe e da hipofaringe. Tá vendo? São as mesmas estruturas, só que modificadas. Ocorre nos dípteros. Então ele junta todos esses estiletes aqui, forma um canudinho e consegue succionar aí a seiva. No caso aqui, como você pode ver no exemplo, está succionando o sangue mesmo. Tetraqueta, né, é típico aí dos hemípteros, também função, né, dos estiletes de succionar a seiva. Dentro do tetraqueta, você pode encontrar uma modificação na morfologia, onde você tem insetos fitófagos, fito, plantas, fago, alimento. Então, aqueles insetos que se alimentam de plantas. Predadores, que se alimentam de outros animais, ou no caso, insetos, e hematófagos, né, que se alimentam de sangue. Eu gostaria de destacar para vocês, isso aqui é muito comum lá no campo, essas duas classificações aqui, ó. No inseto fitófago, normalmente o aparelho bucal dele, quando você observa lá na parte de baixo do inseto, ele acaba ultrapassando aqui, né, o segundo par de pernas. Então ele acaba chegando aqui no segundo par de pernas. Ele tem um comprimento maior. Então isso é um indicativo que esse inseto ele é fitófago. Em contrapartida, um predador ele tem um aparelho bucal muito mais curto, praticamente não chega nem no primeiro par de perna. Então isso por si só já diferencia um inseto predador de um fitófago. O que isso importa na agricultura? Gente, lá no campo nós vamos ter uma série de insetos lá. Esses insetos podem ser benéficos ou podem ser insetos que vão se alimentar da nossa planta. Nós precisamos destacar isso. Qual é a importância que esse inseto tem aqui para a nossa lavoura? Eu preciso controlar ou não preciso controlar? Então, você precisa separar, né, se o inseto é predador ou é fitófago. E aqui está uma regra bastante simples, né, em função do comprimento do aparelho bucal. Dá uma olhada aí na imagem para você ver. Ó. Aqui eu tenho um fitófago, aqui eu tenho um predador. Olha lá, o inseto está se alimentando de outro inseto. Ele colocou o aparelho bucal aqui, o sugador labial do grupo tetraqueta, e está succionando aí o conteúdo de hemolinfa do inseto. E esse daqui é um inseto hematófago, né? Colocou lá o aparelho bucal também e está succionando o sangue aí da sua presa. Pode ser triqueta, né? O exemplo aí são os trips, piolhos, hematófagos e pulgas. O trips então tem o aparelho bucal sugador labial do grupo do tipo triqueta. O trips, pessoal, que dentro desses grupos aqui é o mais importante para a gente, né? Pensando aí na agricultura, ele tem então esses 3 estiletes que formam aí seu aparelho bucal. Ele vai succionar a seiva, mas por ele ter esse aparelho bucal aí, né, formado com esses 3 estiletes, ele acaba na prática formando como se fosse um raspado na folha. Então você vai ver pequenos raspados na folha ao invés de ver, por exemplo, um furo direto ali na folha. Então isso é muito comum aí do ataque do trips. Pode ser também diqueta, né? Que no caso da diqueta eles acabam formando, né, essa probóscita, especialmente nas moscas domésticas, e essa probóscita acaba tendo a função aí de lamber. Não confunda, né, um aparelho bucal sugador labial diqueta com um lambedor, não confunda. Você tem então uma transformação das peças bucais, né, nessa probóscita, que é tipo esse canudinho aqui das moscas
para ela succionar o alimento dela. Né? No caso das moscas dos estábulos, por exemplo, né? Mosca dos estábulos, ela tem uma fusão específica também que tem a função de picar. Olha aqui uma lente de aumento aqui da probóscide, né? E por fim, outro tipo de aparelho bucal é o sugador maxilar. O sugador maxilar é mais conhecido também como espirotromba. Então ele é típico do grupo Lepidoptera. Ele é típico do grupo Lepidoptera, da ordem Lepidoptera, né? Ele fica esse canudinho enrolado aqui e quando ele vai se alimentar, ele desenrola esse aparelho bucal e coloca lá, né, no canal onde ele vai ingerir, né, o alimento, vai fazer a sucção ali do alimento, certo? Então ocorre essas modificações aí somente na maxila, transformando aí numa espécie aí de canal de sucção, sugador maxilar. Então típico da ordem Lepidoptera. Então aquele foi o terceiro tipo. O último tipo dos aparelhos bucais é o lambedor. Então ele é típico das abelhas e mamangavas. Ele tem esse tipo de configuração aqui, né? Lembra uma língua mesmo, né? Onde ele vai lamber o seu alimento, né? Dentro aí do seu hábito de vida. Bom, a gente pode apresentar os aparelhos bucais também em função das suas fases imaturas. Então você viu que existe 4 grupos de classificação do aparelho bucal, né? O sugador labial, o mastigador, o lambedor, são tipos de aparelho bucal, né, dentro da fase adulta, certo? Bom, agora existem aparelhos bucais nas fases imaturas, como nós vamos ver agora, né? E tem essas classificações aqui, como por exemplo o menorrhynchus. Nesse caso, ele possui o aparelho bucal sugador labial tanto na fase imatura quanto na fase adulta. Então, dentro do desenvolvimento dos insetos, a gente já até comentou sobre isso, né? Existem insetos que possuem um desenvolvimento completo, outros de desenvolvimento incompleto, né? Dentro aí das suas etapas de metamorfose. Aqueles que possuem o desenvolvimento incompleto, a gente chama de hemimetábulo. Esses insetos do grupo hemimetábulo, eles são classificados aí como menorrhynchus, porque eles possuem o mesmo tipo de aparelho bucal, no caso o aparelho bucal sugador labial, tanto na fase imatura quanto na fase adulta. Existe também o Menognathus, são aqueles insetos, né, do grupo holometábulo, de ciclo de desenvolvimento completo, mas que possuem um aparelho mastigador tanto na fase adulta quanto na fase larval. Tanto na fase adulta quanto na fase larval. Interessante só reforçar aqui, né? Que aqui você tem um adulto de joaninha, aqui você tem uma larva de joaninha. Aqui você tem um adulto de libélula, aqui você tem uma larva de libélula. Então são bastante diferentes entre si, né? Por conta disso, também por conta disso, eles são classificados como uma metamorfose completa, holometábulo. Existe também o terceiro tipo, né, de classificação aí do aparelho bucal em função das fases imaturas, que é o Metagnathus. Esse metagnato, ele tem o aparelho bucal de uma forma na fase larval e na fase adulta de outra forma. Como, por exemplo, é o caso da ordem Lepidoptera. Então, na fase adulta, ela tem aquele formato de espirotromba, né? O sugador maxilar. No caso da fase larval, tem o aparelho bucal mastigador. Então, se você pegar, por exemplo, a ordem Lepidoptera, ela acaba tendo mais importância para a gente, na agricultura,
na fase larval, que ela acaba se alimentando das folhas, causando desfolhas para a gente. Desfolha na planta, né? Bom, posso observar a direção das peças bucais, que pode ser hipognata, prognata ou opistognata. Dá uma olhada para você ver essa imagem, ó. Hipognata, né, ela vem para baixo do aparelho bucal, em forma aqui de 90 graus com o corpo. Pode ser prognata, ela é pronunciada para frente o aparelho bucal. Ou pode ser opistognata, o aparelho bucal ele é voltado para trás mesmo do corpo. Esse aqui é típico das cigarras, dos percevejos. Se você pegar lá um inseto, você vai conseguir, quando você vira ele com a barriga para cima, que você consegue ver, né, esse aparelho bucal bem pronunciado lá. Olha lá, ó, hipognata, olha, barata, gafanhoto, né, formando esse ângulo de 90 graus. Prognata, olha, a tesourinha, o cupim, todo esse aparelho com o aparelho bucal aí, né, pronunciado para frente, aí formando esse eixo aí de 180 graus. E o opistognata, você tem aí um ângulo menor que 90, com o aparelho bucal dirigido para a parte de baixo. Você nem consegue ver aqui, só se você virar o inseto ao contrário, para você observar que o aparelho bucal está dirigido, né, a parte de baixo, né, coladinho lá ao corpo do inseto. Tudo bem? Então, assim, né, a gente encerra o conteúdo da primeira parte da morfologia externa dos insetos, onde a gente comentou sobre a cabeça e aí os apêndices presentes nela, tanto o aparelho bucal quanto as antenas. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as asas e as pernas dos insetos. Qualquer dúvida, à tua disposição e vamos em frente.